A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão me ouvindo. Eu sou o pastor Vinícius Cano, da Igreja Comunidade Cristã Descanso, da cidade de Monte Verde, Minas Gerais. Eu quero compartilhar uma breve reflexão com você. E eu estava vendo agora pela manhã aqui o texto do Evangelho de Mateus. E eu estava lendo aqui os primeiros capítulos do Evangelho e me deparei com o texto de João Batista. O Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de número 1 em diante, diz assim, ó: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E o texto continua citando ali, a partir do versículo 4, as vestes, o estilo de vida de João Batista, né? Que a maioria de nós já conhece, porque esse é um texto muito famoso das Escrituras, né? E eu estava pensando um pouco a respeito da mensagem de João Batista, que a primeira palavra dele ali é arrependei-vos, né? Arrependei-vos. Eu não quero ir contra o que todo mundo diz, não é esse a minha intenção aqui. A minha intenção é trazer uma reflexão. Mas quando você fala a respeito de arrependimento, você está falando você tá partindo de algo que a pessoa ela está errada, ela está cometendo pecado, ela está numa vida pecaminosa, ela está numa vida distante de Deus. E eu não quero ir contra isso, porque eu acredito que muita gente está assim, vive assim, a maior parte das pessoas, né? Mas o que eu quero compartilhar com você aqui é a respeito do capítulo de número 5, um pouquinho mais adiante. Eu estava lendo, né? Continuando o capítulo 3 aqui, e eu cheguei até o capítulo de número 5, que é a passagem que todos nós conhecemos ali, que é o Sermão do Monte, que é o primeiro sermão de Jesus Cristo, né? E nesse texto, o começo ali também, diz assim, ó, eu quero ler para que você compreenda. O capítulo 5 de Mateus diz assim, ó, versículo 1: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4 diz: Bem-aventurados os que choram. Versículo 5 diz: Bem-aventurados os mansos. O versículo 6 diz: Bem-aventurados, o 7 bem-aventurados, o 8 bem-aventurados. E o texto continua. Mas o que me chamou muita atenção nesse evangelho, nesse início do evangelho, é o contraste das mensagens de João Batista e de Jesus. João Batista, ele veio confrontar ali o pecado. Ele veio ali confrontar, mostrar, falar: tá errado, precisa se arrepender, é assim. E Jesus Cristo, ao contrário disso, ele ensina, diferentemente de João Batista que prega. Eu não quero ir contra a pregação, porque eu sou pregador também, eu prego a palavra, eu prego sermão, acredito que a maior parte dos pastores fazem isso, mas eu quero enfatizar o que Jesus fez. Jesus, ele ensinou, ele não teve um posicionamento de confrontar, de chegar e dar a direção, falar: é assim que faz, precisa parar de pegar, precisa se arrepender. Ainda que em alguns momentos Jesus fez isso também, mas o início do ministério de Jesus foi basicamente isso. Ele passou ensinando, né? E a minha ênfase nessa reflexão aqui é um ensino, é falar do ensino, porque eu vejo que, e acredito que a maior parte dos pastores que vão me ouvir e dos irmãos aí, você que está me ouvindo, você deve concordar com isso. A maior parte dos problemas que enfrentamos hoje como igreja, como comunidade, como filhos de Deus,
é falta de ensino, é falta do ensino nas nossas igrejas, né? Se você vai numa igreja hoje, uma grande igreja, qualquer que você vá fazer uma visita, ou frequente, que seja talvez a sua igreja, você vê que muito recurso, muito tempo e a maior parte daquilo que nós fazemos é por conta da nossa reunião semanal, do nosso culto ali. Você que prega a palavra, você separa um enorme tempo ali para compartilhar essa palavra numa pregação. Nós enfatizamos muito aquela reunião, mas muitas vezes as mesmas igrejas elas não têm o mesmo empenho para tratar com o ensino da igreja, com o ensino dos discípulos, que é o que Jesus fez aqui no Sermão do Monte, né? Se você reparar no texto, Jesus ele não passou ali ensinando a multidão. O texto ele é muito claro. O texto fala que ele passou a ensinar os discípulos no Sermão do Monte. É óbvio que tinha muita gente ali. A Bíblia fala que tinha uma multidão seguindo ele. Mas o texto é muito claro. E como se assentasse, no versículo 1, parte 2, diz assim, ó. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Provavelmente aqueles 12 que o acompanhavam, talvez alguns mais ali. E ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados. Olha, a mensagem de Jesus é sempre dizer que você é bem-aventurado, que você é abençoado, que você é amado. Essa é a mensagem de Cristo para nós, né? A mensagem neotestamentária, a mensagem do Novo Testamento, a mensagem da Nova Aliança. Você é amado, você é bem-aventurado, você é abençoado, né? Agora, contrário a isso, oposto a isso, vem a mensagem do Velho Testamento, que é aí o que nós vemos no início de Mateus, aí o próprio ali João Batista falando ele a respeito do arrependimento. Arrependam-se, enfatizando a vida que a pessoa está levando. Você precisa mudar de vida, você precisa ser outra pessoa, você precisa parar com isso, se arrependa disso, né? A pregação do Velho Testamento ela é sempre nesse sentido de dureza, nesse sentido de confronto. E eu não sou contra isso, irmãos. Eu acho que em certos momentos você deve sentar diante das pessoas e confrontá-las. Sentar e falar, meu querido, você está errado. Olha, você está agindo de forma errada. Mas eu penso que não é essa a nossa mensagem. A nossa mensagem é dizer que ele é amado, que ele foi escolhido, que ele foi separado por Deus. Essa é a nossa mensagem. Nós somos do Novo Testamento, da Nova Aliança. Nós somos da parte de Cristo. E eu quero enfatizar isso para você nessa manhã, para que você não seja como João Batista, e seja como Cristo. Seja alguém que tem a mensagem da Nova Aliança, que tem a mensagem na forma de ensino, que você foque ali nos seus discípulos, nas pessoas que estão próximas de você, né? E não seja o pregador das multidões somente, que está ali para falar aquela palavra dura, aquela palavra confrontadora, tentando acertar todo mundo. Não é esse o nosso chamado, não é esse. E quando eu falo aqui o nosso chamado, não estou falando de pastor, estou falando do nosso chamado como filhos de Deus, como cristão. Nós estamos aqui para amar as pessoas, né? Nós amamos as pessoas, aceitando elas como elas são, ajudando elas nas dificuldades que elas têm e principalmente falando o quanto elas são amadas por Deus. Nós precisamos ser mais como Jesus e menos como João Batista. Ainda que eu sou um grande apreciador de João Batista, né? Mesmo ele sendo duro de palavra, né? sendo confrontador, eu aprecio muito ainda a radicalidade dele naquela época, né? Mas a questão aqui é a mensagem que nós temos, como ela é passada. Você joga a mensagem para grande multidão, você prega para todo mundo, ou você ensina seus discípulos, né? A ênfase aqui nessa manhã que eu quero te dar agora é que você precisa ensinar aqueles que estão perto de você. O ensino é a base do ministério de Jesus. Foi assim durante todo o tempo, né? E ele deixou para a gente, lá em Mateus 18, se eu não me engano, 28, não me recordo a referência, mas ele fala ali
a respeito, o texto da grande comissão, quando Jesus já está quase subindo aos céus, ele fala, ide por todo lugar, ensinando-os, né? Fala para pregar a palavra, para fazer discípulos e principalmente ensinar. O ensino é a base da nossa mensagem. É o ensino que vai sustentar as nossas igrejas do ponto de vista de pessoas juntas, pessoas aliançadas, pessoas comprometidas com Deus, né? E é basicamente isso que eu queria falar para você nessa manhã, deixando aqui uma mensagem, uma reflexão nessa manhã. Hoje é sexta-feira, né? Eu queria deixar esse texto para você e pedir para que você compartilhe com outras pessoas, amém? Caso você tenha aí alguém nos seus contatos que precisa ouvir uma palavra, compartilhe essa palavra para ela, né? Deus pode falar no coração dela algo e ela vai ser abençoada também, amém? Fica na paz, que Deus te abençoe e semana de vitórias.